Olá, meu nome é Thiago e eu vou dar início à apresentação do sistema de detecção e mitigação de catástrofes marítimas desenvolvidos pelo nosso grupo. Ao longo dos anos, o nível do mar vem aumentando gradativamente devido ao aumento da temperatura do planeta causada pela ação humana. Com isso, diversos problemas surgiram e estão se agravando, como a frequência com que catástrofes ambientais, que cada vez mais se tornaram mais recentes e com intervalos de tempos menores. Portanto, precisamos encontrar maneiras de evitar e monitorar esses eventos, com o objetivo de impedir que pessoas se machuquem em caso de catástrofes ambientais. Assim, utilizando os conhecimentos obtidos e desenvolvidos nesse semestre, iremos desenvolver um sistema capaz de prever e detectar catástrofes marítimas e mitigar ao máximo suas ações para reduzir seus danos colaterais. Para realizar esse projeto, iremos utilizar um CTD e um sonar multifeixe. Para representarmos o circuito, iremos simplificar esses dois instrumentos em três sensores principais: um sensor de força, um sensor de temperatura TMP e um sensor ultrassônico para medirmos a pressão, temperatura e mudanças na topografia do fundo do mar, respectivamente. Nesse circuito, nós utilizamos do Arduino Uno por ser um microcontrolador de fácil acesso e já conhecido por muitas pessoas. Além dele, temos os três sensores ligados numa protoboard: o sensor ultrassônico, o sensor de força e o sensor de temperatura. E por fim, temos uma tela LCD que irá demonstrar de maneira visual os dados que estão sendo lidos pelos sensores. Como podem ver, quando os dados registram dados considerados normais, a mensagem não muda. Entretanto, quando há uma variação nos dados, a mensagem muda, indicando que há uma possível formação de um tsunami. Nisso, um sinal será enviado para o nosso sistema, que irá acionar medidas de contenção contra a possível formação do tsunami, isso após a confirmação da sua formação. Após a demonstração da simulação, irei explicar como o sistema irá funcionar na prática. Como já dito, utilizaremos o CTD, Conductivity, Temperature and Dips, um instrumento oceanográfico capaz de medir a salinidade e, por consequência, a condutividade, a temperatura e a pressão em colunas de água. O dispositivo funciona em tempo real e será acoplado a uma estrutura que enviará os dados em tempo real até um banco de dados. Ademais, vamos nos utilizar de um sonar multifeixe, que através de feixes de som irá mapear a topografia do fundo do mar e assim como o CTD, estará acoplado na mesma estrutura e irá enviar os dados para um banco de dados. Com esses dados será possível prever e detectar a maioria das catástrofes marítimas. Catástrofes como ciclones tropicais podem ser antecipadas com a análise da variação de pressão e temperatura do ambiente. De forma geral, são formados quando uma quantidade de água, mais ou menos 26 graus Celsius, se encontra com um evento que causa uma baixa pressão, como uma convergência de ventos. Assim como a movimentação do ar, os ciclones acabam se formando. Eventos como degelo e quebra de icebergs podem ser detectados e previstos pelo aumento na temperatura da água e pelo aumento da entropia causado pelo impacto dos blocos de gelo na água. A partir da detecção e previsão de catástrofes similares ao degelo, como erupções submarinas e movimentação das placas tectônicas e deslizamento de rochas, podem ser medidas usando sonar multifeixe e análise das mudanças de temperatura causadas pelas erupções, ou pela mudança de pressão causada pelo deslocamento de rochas e da litosfera, além do aumento da entropia do ambiente. Podemos então antecipar a formação de desastres como tsunamis, que causam grandes danos às cidades costeiras. Tsunamis são formados quando uma grande quantidade de energia é liberada do fundo dos oceanos, como o deslizamento de rocha ou o choque das placas tectônicas, causando a formação de ondas que, ao decorrer do tempo, acumulam energia e ganham proporções avassaladoras. Caso consigamos detectar e prever tais catástrofes, podemos evitar a formação de desastres piores. Caso a completa erradicação não seja possível, ainda há uma chance de mitigar seus danos, diminuindo sua força durante seu processo de formação. Tsunamis podem ser detectados medindo o aumento da entropia no ambiente, visto que antes que ele se forme, há uma grande liberação de energia. Seguindo esse princípio, para mitigar seus impactos, nós utilizaremos um sistema de convecção forçada, onde, através de turbinas de água posicionadas a 1 km da costa, serão acionadas para gerar correntes que redirecionarão a energia das ondas do tsunami para áreas mais isoladas, visando diminuir a força de impacto ao atingir a costa. Para finalizarmos, por meio da previsão e detecção de catástrofes marítimas, podemos evitar a formação de catástrofes ainda piores. Entretanto, nem tudo pode ser evitado usando esses métodos. Enchentes e inundações não deixarão de ocorrer caso não haja uma revisão na arquitetura de grandes centros urbanos. Ainda são as maiores causas de tais desastres. No entanto, com os dados obtidos por nosso sistema, é possível minimizar grande parte dos danos, reduzindo a quantidade de vidas afetadas por tragédias ambientais e salvando boa parte delas.